Olá! Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, a mente por trás do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Caderno 21, que trata de um tema que, nossa, tira o sono de muito concurseiro: o regime disciplinar da Lei Complementar 87/2020. Vamos falar de deveres, proibições, responsabilidades e penalidades. A nossa missão aqui é bem clara. Quem estuda para o concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia sabe que a FGV não brinca em serviço, né? Não basta só decorar a lei. É preciso antecipar as armadilhas. E é isso que a gente vai fazer. Usar o material do professor Lessa como um mapa para navegar nesse campo minado. Exatamente. O grande valor deste caderno é que ele não é só um resumo da lei. É um manual de estratégia, sabe? A FGV não quer saber se você leu o artigo, ela quer saber se você entendeu a lógica por trás dele, as exceções e principalmente as nuances onde um candidato desatento escorrega. O nosso objetivo hoje é transformar essas regras num raciocínio que fica, que faz sentido. Perfeito. Então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. O caderno organiza tudo em 4 pilares: o que você deve fazer, o que você não pode fazer, o que acontece se você fizer o que não deve e qual a punição por isso. Parece uma sequência lógica, mas vamos ver onde a FGV complica as coisas. É a jornada completa do servidor. Começa com os deveres, que são as regras do jogo no dia a dia. Pensa neles como a base de tudo. Coisas como ser assíduo, pontual, leal à instituição, tratar as pessoas com urbanidade. São conceitos que parecem óbvios. E por serem óbvios, eu imagino que a banca não vá perguntar algo tipo ser pontual é um dever. Onde estaria a armadilha aqui? A armadilha está no conflito entre os deveres. O material do professor Lessa é muito preciso nisso. Pega, por exemplo, o dever de cumprir as ordens superiores. Parece simples, né? Mas e se o seu chefe te dá uma ordem que é assim, claramente legal? Dá um jeitinho nesse documento aí. O que prevalece? A lealdade ao chefe ou a lealdade à lei? Nossa, essa é uma situação bem complicada. Você fica entre a cruz e a espada. E a lei oferece a saída. O caderno destaca o ponto-chave. A obediência cessa diante de uma ordem manifestamente legal. Nesse momento, o dever do servidor não é mais com o chefe, mas sim com a legalidade. Ele não só pode, como deve se recusar a cumprir. A responsabilidade por um ato legal é pessoal. A FGV adora criar cenários assim, onde o candidato precisa ponderar princípios, não apenas citar um artigo. Entendi. Então, nos deveres, o foco é entender que eles não são absolutos e podem entrar em conflito. Certo. Agora, vamos para o outro lado da moeda, as proibições. O que é expressamente proibido. O caderno lista várias, como se ausentar do serviço sem permissão, mas tem uma que sempre gera debate: a relação do servidor com empresas privadas. Ah, essa é uma das favoritas da FGV, sem dúvida nenhuma. A regra geral proíbe o servidor de participar de gerência ou administração de sociedade privada. E aqui as palavras são tudo, sabe? A proibição é sobre a gestão, sobre o poder de decisão, sobre tocar um negócio, como a gente diz. Certo, mas isso significa que um servidor não pode ter nenhuma ação de uma empresa? Se eu tenho umas ações da Petrobras ou sou sócio minoritário numa empresa familiar, eu estou cometendo uma infração? Ótima pergunta. E é exatamente aí que a banca tenta confundir. A resposta é: não, você não está cometendo uma infração. O caderno esclarece isso de forma cristalina. O servidor pode ser acionista, cotista ou comanditário. Ou seja, ele pode ser um investidor passivo. O que ele não pode é ser o sócio administrador, o gerente, a pessoa que assina pela empresa. A FGV vai criar uma questão dizendo que fulano é cotista de uma empresa e perguntar se ele deve ser punido. A resposta é não. Mas se disser que ele é sócio-gerente, a resposta muda completamente. Ok, a distinção é crucial. Investir pode, administrar não pode. Mas vamos supor que alguém erre, que um servidor, por desconhecimento, se torne gerente da empresa da esposa. O que acontece quando essa linha é cruzada? É só um puxão de orelha ou o processo é mais sério? Aí a gente entra no terceiro pilar, as responsabilidades.
e a coisa fica bem séria. O caderno frisa um conceito que todo candidato precisa ter, assim, tatuado na mente: a independência das esferas. O servidor que comete uma infração pode responder em 3 frentes ao mesmo tempo: na esfera administrativa, que pode levar à demissão; na civil, se causou prejuízo financeiro e tiver que indenizar; e na penal, se a conduta for crime. E uma esfera não anula a outra. De forma alguma. Elas podem se acumular. Você pode ser demitido, ter que pagar uma indenização e ainda ser preso pelo mesmo fato. Mas o ponto mais estratégico que a FGV explora à exaustão é a comunicação entre elas, especialmente entre a penal e a administrativa. Eu já ouvi falar sobre isso. Aquela ideia de que ser absolvido na justiça criminal nem sempre te salva no processo administrativo. Isso parece meio injusto, não? A pessoa é considerada inocente por um juiz, mas mesmo assim pode perder o emprego. Como a administração justifica isso? Parece, mas há uma lógica jurídica muito forte por trás. O material do professor Lessa detalha as 2 únicas situações em que a absolvição criminal realmente encerra o processo administrativo: negativa de autoria, não foi ele, ou inexistência do fato, o fato nunca aconteceu. Se o juiz diz categoricamente que o servidor não cometeu o ato ou que o ato nem existiu, a administração tem que absolver também. E qual é a brecha? Onde está o pulo do gato? A alguém é preciso ter certeza absoluta, prova para além de qualquer dúvida razoável. É um padrão muito elevado. Já na esfera administrativa, o foco é a proteção do serviço público, a moralidade, a eficiência. O padrão de prova pode ser diferente. Se há evidências suficientes de que a conduta do servidor foi inadequada para o cargo, mesmo que não sejam provas robustas o suficiente para uma condenação criminal, a demissão pode ser mantida. Entendi. É como se fossem 2 jogos com regras diferentes. A falta de provas no crime não significa prova de inocência para a administração. Uma distinção sutil, mas que pode decidir o destino de alguém. Perfeito, é essa a lógica. E a FGV vai te dar um caso onde o servidor foi absolvido por falta de provas e perguntar qual a consequência na esfera administrativa. A resposta correta é: nenhuma. O processo administrativo pode continuar e resultar em punição. Certo. Passamos pelos deveres, pelas proibições, pelas responsabilidades. Agora chegamos às consequências práticas, ao 4º pilar: as penalidades. O que de fato pode acontecer com o servidor? O caderno apresenta uma escadinha: advertência, suspensão e, a mais temida, a demissão. Vamos focar nos detalhes que valem ouro na prova. A advertência é a mais branda, por escrito. A suspensão já é mais grave. E aqui temos um número e uma condição que a FGV adora manipular. O prazo máximo de suspensão é de 90 dias. 90 dias sem trabalhar e sem receber? É um impacto bem grande. Sim, mas tem um detalhe ainda mais interessante. A lei permite que essa suspensão seja convertida em multa. E aqui estão os números mágicos. A multa é de 50% do vencimento por dia e o servidor é obrigado a continuar trabalhando. Peraí, a pessoa é punida, tem metade do salário cortado e ainda tem que ir trabalhar todo dia? Isso é pesado. É a lógica da continuidade do serviço público. É melhor ter o servidor trabalhando com meio salário do que não tê-lo de todo, sabe? A FGV vai te dizer que a multa é de 30% ou que o servidor fica em casa. Errado. A regra é clara: 50% do vencimento e trabalhando. Ok, anotado. Agora vamos à pena capital do serviço público, como muitos chamam: a demissão. O material destaca 2 causas que parecem primas, mas não são: abandono de cargo e inassiduidade habitual. Como a gente diferencia isso de vez? A diferença está na forma e no tempo. É matemática pura. Abandono de cargo exige 2 coisas: a ausência física por mais de 30 dias consecutivos e a intenção, o ânimo de abandonar. A palavra-chave que a FGV troca é consecutivos. Já a inassiduidade habitual é a operação tartaruga das faltas. São 60 dias de falta, de forma interpolada, ou seja, picada, ao longo de um período de 12 meses. O servidor falta uma semana aqui, 3 dias ali. Quando soma 60 dias no ano, caracteriza a infração.
Então, para a prova, abandono é 30 dias seguidos e na assiduidade é 60 dias picados em um ano. Entendido. Mas a administração tem todo o tempo do mundo para aplicar essas punições. Se descobrirem uma falta de 5 anos atrás, ainda podem punir? Não podem. E aí entramos em outro tema decisivo, a prescrição. A administração tem um prazo para agir. O material do professor Lessa resume os prazos de forma muito didática. Para a advertência, o prazo é de 180 dias. Para a suspensão, 2 anos. E para a demissão, 5 anos. E quando esse relógio começa a contar? Do dia da infração. Ah, essa é uma pegadinha clássica. O prazo não começa a contar da data do fato, mas sim da data em que a autoridade competente toma conhecimento do fato. Isso muda tudo. E tem mais um detalhe crucial. A simples abertura de uma sindicância ou de um processo administrativo disciplinar, o PAD, interrompe a contagem. O cronômetro zera e começa a contar de novo. Isso dá muito mais fôlego para a administração investigar. Mas eu me lembro que você mencionou uma conexão com a esfera penal. Ela se aplica aqui na prescrição também? Ouro. Se a infração administrativa também for considerada crime na lei penal, a administração pega carona no prazo de prescrição do crime, se este for maior. A lógica é evitar que uma falta gravíssima, tipo um ato de corrupção, prescreva na esfera administrativa, enquanto o processo criminal, que é mais lento, ainda está em andamento. É uma salvaguarda. Faz todo sentido. Mas, para aplicar qualquer uma dessas penas, especialmente uma demissão, não pode ser só uma decisão do chefe, certo? Tem que ter um processo justo. É aí que entra o famoso PAD. Exatamente. O processo administrativo disciplinar, o PAD, é a garantia de que o servidor terá direito à ampla defesa e ao contraditório. É o devido processo legal na esfera administrativa. O caderno destaca alguns pontos que a FGV sempre cobra. Primeiro, para demitir, o PAD é obrigatório. Uma sindicância, que é um procedimento mais simples, não pode levar à demissão. E quem julga o servidor nesse processo? Um único superior? Não. Outro pilar da imparcialidade. O PAD é conduzido por uma comissão de 3 servidores estáveis. A estabilidade deles é uma garantia de que poderão atuar sem medo de perseguição. Outro ponto que a FGV adora. Durante o PAD, o servidor pode ser afastado preventivamente por até 60 dias, prorrogáveis por mais 60. E ele fica sem salário nesse período? Não. E essa é a pegadinha. O afastamento é sem prejuízo da remuneração. O motivo é simples. O afastamento não é uma punição antecipada. É uma medida cautelar, para que o servidor não use o cargo para interferir na investigação. Como ele ainda é presumido inocente, o salário é mantido. Ok, o processo corre, a pessoa é punida. Anos depois, surge uma prova nova. Um vídeo, um documento que prova a inocência. Existe uma forma de reverter a decisão? Sim, existe o processo de revisão, que pode ser pedido a qualquer tempo, mas ele tem uma regra de mão única, um princípio fundamental que o caderno destaca. A revisão nunca poderá agravar a pena do servidor. É a proibição da reformatio iuque jus, ou reforma para pior. A revisão só serve para beneficiar o servidor, para anular ou abrandar a pena diante de fatos novos que provem sua inocência ou uma injustiça. A porta só abre para ajudar, nunca para prejudicar mais. Uau! É um sistema cheio de detalhes. Mas quando você explica a lógica por trás de cada regra, tudo começa a se conectar. Fica claro que não é só um conjunto de regras arbitrárias. E esse é o segredo para dominar a matéria. O material do professor Lessa nos guia por essa lógica. Não adianta decorar que a absolvição por falta de provas não vincula. É preciso entender por quê. É porque a administração zela pela confiança no serviço público e o padrão de conduta exigido de um servidor é diferente do padrão de certeza necessário para uma condenação criminal. Quando você entende essa razão de ser, o conhecimento se solidifica. A reflexão final que o professor deixa no caderno é muito poderosa. Ele faz uma analogia com a vida militar, dizendo que o soldado não se envolve com negócios da vida civil para se dedicar totalmente à sua missão. Da mesma forma, o servidor público não deveria misturar o público com o privado para poder servir com integridade ao que o alistou, o povo de Rondônia. É uma analogia perfeita.
Conhecer essas regras, os deveres e as proibições, não é só uma forma de passar na prova. É o manual para proteger a própria carreira e para exercer a função pública com a honra que ela exige. Esta análise foi inteiramente baseada no caderno de estudos do projeto Alero Turbo, de autoria do professor Dr. Marcelo Lessa. E para encerrar, fica aqui uma reflexão para quem nos ouve, um ponto que o próprio material levanta. O servidor pode responder por atos da sua vida privada se eles afetarem a imagem da repartição. Na era das redes sociais, onde a vida pessoal é tão exposta, onde exatamente fica a fronteira entre a conduta privada e o ato que pode manchar a reputação de uma instituição pública? Uma questão complexa e cada vez mais atual.